E amanhã o bicho deve pegar nos mercados, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a situação gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre dados macroeconômicos extremamente importantes que tivemos hoje e também vou falar da análise de sentimento do Bitcoin. Então, bora lá, mas antes de continuar, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o like para dar aquela força e ativar o sininho para receber as notificações. Então vamos aí falar da situação do gráfico do Bitcoin, o que está acontecendo hoje. Galera, Bitcoin segue parado aí por enquanto, tá? Não tem nenhum padrão gráfico novo, ele estabilizou nessa região aqui, que é uma região aí de suporte, tá? Essa região aqui dos 40 mil, ele levou alguns dias aí para conseguir ter força para romper, né? Então a gente segue aí numa região que agora... que era resistência e agora virou suporte. A gente vê que se a gente traçar uma linha desde 2021 para o Bitcoin até agora, a gente vê que ele está exatamente um ponto de suporte. Então, uma região aí que já foi resistência em vários momentos e também já foi suporte. Tá? Se for resistência e suporte, quer dizer que agora ela tende a impedir que ele caia pelo menos de uma só vez. Tá? Ele está segurando por enquanto e pode até ser mesmo um pivô para o Bitcoin fazer um novo movimento de alta, mas isso a gente vai ver na análise de sentimento, em outros tipos de análise, para ver se a gente consegue identificar algum sinal, né? Porque o gráfico aqui não tem nenhum padrão novo aí indicando isso por enquanto. E galera, a gente tem que falar do mercado americano que está subindo hoje, né? Mercado americano fazendo aí a nova máxima do ano hoje, batendo máxima atrás de máxima, depois que a gente teve alguns dados macroeconômicos extremamente relevantes sendo divulgados. Ali por volta de 10h30 da manhã tivemos a divulgação do índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, o famoso CPI, e ele veio dentro da expectativa. Tá? O mais importante aí, que era o núcleo, ele veio aí um pouquinho acima. Aliás, deixa eu ver aqui. O dado, me desculpa pessoal, eu estava mostrando aqui o de amanhã, tá? O de hoje. A gente teve aí o CPI, o núcleo dentro da expectativa, isso é ótimo para os mercados, tá? Porque o núcleo é o mais difícil de se combater, é o que o Fed mais olha. O índice cheio veio um pouco acima da projeção, mas nada de muito assustador, tá? E no CPI anual, a inflação caiu conforme esperado, então a gente vê aqui que a inflação está caindo. E o que é mais importante sobre isso? O que será que o Jerome Powell vai falar amanhã? E mais importante ainda, como será que virão as projeções econômicas do FONC? Será que o Fed vai querer dar mais aumentos de juros? Né? Será que ele vai mostrar ali, será que os gráficos de ponto que mostram as projeções ali, de acordo com as votações e com as expectativas de todos os membros votantes do Fed, vai mostrar que os juros vai subir mais? Será que ele vai mostrar que os juros vai cair antes do que o mercado espera? É isso que o mercado está curioso para ver, galera. O mercado está muito ansioso para ver esses dados macroeconômicos. E esse dado de hoje, essa inflação vindo dentro do esperado, pode resultar em algum pronunciamento do Jerome Powell amanhã. Tá? Essa subida do mercado americano hoje, na minha visão, indica que provavelmente o mercado está esperando que o Jerome Powell amanhã ele vai chegar e falar, olha, a inflação está caindo rápido, dentro da expectativa, as coisas estão sob controle, a gente não vai mais precisar de subir os juros, talvez a gente até corte antes do esperado, o mercado está precificando basicamente isso, está esperando basicamente isso. Então essa é a narrativa. Amanhã, galera, de manhã às 10h30 a gente vai ter o PPI, índice de preço ao produtor, dado extremamente importante, mas o mais importante é o que vai vir aí na parte da tarde, por volta das 4 horas, entre 4 horas e 4h30, a gente vai ter aí as declarações do Fed, a divulgação do novo dot plot, o gráfico de pontos, a decisão da nova taxa de juros, que provavelmente vai ser mantida em 5,5, não devem alterar, tá? E a coletiva de imprensa, que é o horário que o mercado costuma ficar muito volátil, porque o Jerome Powell começa a responder ali as perguntas dos jornalistas e o mercado fica balançando para um lado e para o outro, tá? Depois disso, nessa semana, quinta-feira temos alguns dados, sexta-feira outros dados, mas o mais importante dessa semana é o que vem amanhã, o gráfico de pontos do Fed. O mercado está ansioso para saber o que vai sair nessa quarta-feira e dependendo do que sair, a reação do mercado pode ser imediata, tá? Então, muita atenção nisso. E, galera, se os dados continuarem bons assim, isso sustenta esse movimento de alta do Bitcoin que a gente está tendo no momento, tá? Não podemos deixar de olhar também, galera, para os dados de sentimento, os indicadores de sentimento aqui do mercado de criptomoedas, que, na minha visão, estão começando a indicar aí a possibilidade de mais quedas, tá? Quando a gente vê aqui o long short ratio, ele está subindo. O open interest não está subindo tanto para reforçar essa subida do long short ratio, mas uma coisa que chama a minha atenção aqui é a taxa de funding, galera.
ela foi para quase 0,02 de novo, tá? Lembre-se que antes daquele último movimento de queda, a taxa de funding tinha subido muito, estava lá na casa de aproximadamente 0,02, tá? Então, isso aqui é meio complicado porque mostra que a pressão compradora está começando a ficar grande de novo. Isso pode levar as baleias a jogarem o mercado para baixo para liquidar essas pessoas que estão predominantemente apostando na alta, tá? Para tomar o dinheiro. As baleias jogam o mercado contra a liquidação dessas pessoas e tomam esse dinheiro delas, essa liquidez que elas deixam em algum ponto. E isso aí é extremamente preocupante, tá? Para quem está apostando na alta do Bitcoin para os próximos dias. Eu diria que o macro até agora tá bom. Amanhã que a gente vai saber se ele vai continuar bom mesmo, né? Mas a análise de sentimento do Bitcoin, ela não tá muito boa, tá? O pessoal tá ficando muito otimista, né? Tá apostando muito na alta e quando isso acontece, a gente costuma ter surpresas desagradáveis no mercado. E também não podemos deixar de falar dos mapas de calor da High Block. A gente vê aqui o seguinte, galera. Aparentemente tem liquidez para todo lado, né? Só que na minha visão, está acumulando mais liquidez aqui abaixo, tá? Infelizmente, isso não é bom. Isso indica, para mim, pelo menos na minha visão, a possibilidade de mais quedas. Olhem só, galera, desde que o Bitcoin estava na região ali dos 44 mil dólares, começou a acumular muita liquidez na região dos 42 mil, que já foi atingida, e também na região dos 39.700, tá? O Bitcoin já caiu e buscou a liquidez dos 42 mil, e agora está sobrando bastante liquidez ali na região dos 39.500, e detalhe, tá? A galera que estava apostando na alta, e com a liquidação ali na região dos 39.500, tá presa, porque eles apostaram na alta, com o mercado ali na região dos 43 mil, 44 mil, e o mercado caiu para 42, depois caiu para 40, tá? E eles estão com a liquidação lá em 39.500. Então, assim, eles estão presos. Provavelmente essa liquidez está lá, ao contrário dessa liquidez que parecia estar acima, aqui no caso, na região dos 45.500 dólares, né? Parecia ter muita liquidez naquela região nos últimos dias, só que essa liquidez seria do pessoal que apostou ultra alavancado, né? As pessoas que estavam ultra alavancadas apostando na queda do Bitcoin. Eles acertaram. E se o Bitcoin caiu depois deles apostarem, provavelmente eles ganharam bastante dinheiro. E se eles ganharam bastante dinheiro, provavelmente, pelo menos na minha opinião, muita dessa liquidez que a plataforma estima aqui não está aqui mais, tá? E a dos 39.500 parece estar lá ainda. Então eu vejo aqui combustível para o Bitcoin cair um pouco mais nos próximos dias, olhando a análise de sentimento, olhando a análise gráfica, ele está no suporte, que a gente não tem como saber se vai ser rompido ou não, porque a gente não tem um padrão novo ainda, tá? Mas essa é a situação do Bitcoin. E eu acredito que o mais importante dessa semana, se não sair nenhuma notícia sobre Binance sendo processada, ETF de Bitcoin, é a notícia do Fed aí, tá? Fed amanhã é extremamente importante, galera. Dependendo de como eles mostrarem, do que sair nessa projeção econômica, que é o documento Dot Plot, a gente pode ter uma mudança radical, tá? Se vier ali mostrando que, por exemplo, vai ter mais uma alta de juros, que eu acho pouco provável, aí o mercado iria desanimar, tá? Se ele continuar vindo mostrando que os juros vão ficar acima de 5 durante todo o ano de 2023 e 2024, também não é bom, tá? É algo muito ruim, complicado. Isso aí é uma coisa que o mercado ele já não tá mais tão não tá apostando tanto nessa possibilidade, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Esse documento é extremamente importante. Assim que eu tiver ele aqui, eu vou compartilhar no vídeo aqui explicando as projeções na análise de amanhã. A análise de amanhã, inclusive, deve sair um pouco mais tarde, porque a reunião do Fed é às 16 horas, né, no horário de Brasília, 4 horas da tarde. Então eu devo postar o vídeo por volta de 7 horas da noite aí, para falar sobre esse documento, sobre esses eventos. No mais, pessoal, desejo aí uma excelente terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!